Olá, senhores, tudo bem? Vamos estudar agora o Instituto do Iter Criminis, está bem? Iter Criminis, que vai servir para posteriormente melhor entendermos o conceito de tentativa no direito penal. Então tá. Iter criminis, afinal, o que é iter criminis? Iter criminis é uma expressão latina, né? Criminis quer dizer do crime, e iter quer dizer o quê? Quer dizer caminho. Os senhores já estão acostumados com a expressão itinerário, né? Às vezes a pessoa vai viajar, ela tem um itinerário, vai passar pela cidade tal, depois vai pegar uma rodovia específica, passar em um lugar, passar em outro, para chegar em um terceiro destino e assim por diante, né? Isso é o itinerário, né? Então, iter remete a essa ideia de caminho, é o caminho realizado. Caminho realizado aqui para nós pelo crime. O caminho realizado pelo crime. O crime não começa do nada, ele tem que passar por algumas etapas. E são essas etapas que a gente vai estudar para eventualmente melhor entender o que é a tentativa. Primeira etapa, né? A primeira etapa diz respeito à cogitação. Olha, ninguém do nada comete um crime. Ninguém do nada consegue chegar com uma arma em uma agência bancária, assaltá-la e eventualmente levar valores e fugir. Não. Existe algo anterior. E este algo anterior é denominado no direito penal de cogitação. E olha só, vamos fazer uma brevíssima correlação com o que a gente já viu até agora. No âmbito da tipicidade, nós temos a tipicidade objetiva e a tipicidade subjetiva. Na tipicidade objetiva, você tem os elementos que representam o crime, os elementos que dão causa ao crime, as ações que são que ensejam a responsabilização penal, né? As ações aqui trata-se de uma perspectiva objetiva. É basicamente dessa perspectiva objetiva que se fala, né, desse actus reus que vai ensejar a uma análise do iter criminis. Só que não é só isso. Nós temos, né, o nosso elemento mens rea, o nosso elemento dolo, o nosso elemento volitivo, o elemento de vontade. Na verdade, o tipo subjetivo. E olha só, quando se fala em iter criminis, dessa primeira etapa, que é a cogitação, nós estamos em um cenário em que o indivíduo ele está com o elemento subjetivo, perfeito, só que o elemento objetivo, o ato, ainda não foi realizado. Vamos supor que você, no íntimo do seu ser, fantasie com a morte de uma pessoa. Você fantasia você dando tiros nessa pessoa, você fantasia com você agredindo e seja lá o que for, as mais terríveis coisas. Eu pergunto, esses pensamentos, ainda que terríveis, ainda que mesquinhos, são relevantes para o direito penal? A resposta é não. A resposta é negativa. Se não houver ações objetivamente falando capazes de ensejar algum tipo de modificação no mundo exterior, capazes de ensejar um risco de concretização de algum dano, você não tem uma ação objetiva, portanto você não tem o tipo penal objetivo. A ação em si ela ainda não está sendo realizada. Vamos pensar então na hipótese de alguém que quer muito a morte de outra pessoa e fica no íntimo do seu ser imaginando essa morte. Essa conduta, ela é penalmente relevante? Não. Olha só, ela foi além. Agora essa pessoa vai além. Ela elaborou um bonequinho voodoo e começou a espetar esse bonequinho voodoo pensando na morte dessa outra pessoa e assim por diante. Esta ação é penalmente relevante? Não, se a pessoa faz isso no íntimo do seu ser, no íntimo de sua casa, na ausência de qualquer outras pessoas, não se confundindo esta ação com uma eventual ameaça, está bem? Porque se você espeta a representação de uma pessoa publicamente ou então na frente dela, seja lá como for, isso pode caracterizar uma ameaça, tá? Tirando essa hipótese, se você faz algo sem afetar ninguém, sem afetar psicologicamente ninguém, a sua conduta ela não pode ser vista por criminosa, por pior que seja essa fantasia que você possa ter. Então está bem. Regra geral, né? Basicamente é impossível se ter a cogitação, tá? A cogitação como sendo
penalmente relevante. Ela não existe para o direito penal. A cogitação ela é indiferente. Cada um que fantasie e pense como bem entender. Vamos passar agora para a segunda etapa. E a segunda etapa é a preparação. Olha só, se antes da cogitação a pessoa estava pensando como cometer um crime, agora ela já está preparando. Para conseguir matar alguém eu preciso de uma arma, eu vou fazer uma armadilha, eu vou precisar de uma cerca elétrica, e, enfim, todos os atos relativos à preparação de um crime são considerados, basicamente todos os atos relacionados à preparação de um crime que sejam capazes de gerar esse resultado posterior são chamados de atos de preparação, tá? Atos de preparação. Vamos pensar num exemplo clássico, é a pessoa que se desloca e vai para trás de uma árvore querendo acompanhar a vítima sair de seu trabalho. Essa pessoa que está atrás de uma árvore esperando a vítima sair. Por mais que ela esteja disposta a cometer um crime, por mais que ela já tenha realizado alguma ação, essa ação ainda não é penalmente relevante. É uma ação que ainda não fere um risco real suficiente para o direito real. Tá? Essa ação ela representa mera preparação que, reforço, não é penalmente relevante. Voltando, outro exemplo de ato de preparação diz respeito em copiar a chave de uma casa para fins de furtá-la. Vamos supor que em determinada empresa, determinado funcionário consiga a chave do respectivo estabelecimento. E ele faz uma cópia dessa chave para furtar a empresa eventualmente. Tá? Essa ação de copiar uma chave, ter uma cópia consigo, ela representa uma ação ilícita? Não. Tá? Ela representa um ato preparatório para um eventual furto. Mas se a pessoa não tentar efetivamente este furto, ela não vai ser responsabilizada. Tá? Temos uma grande exceção que é extremamente polêmica, muito criticada e enseja as mais diversas opiniões, que diz respeito ao crime de terrorismo. Vamos agora abrir o vademecum, está bem? Na Lei 13.260. Lei 13.260, ou então coloque aí no Google, digite Lei Terrorismo Planalto ou Lei 13.260. Feito isso, analise agora o artigo 5º. Tá? O artigo 5º vai dizer assim: realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal ato, tal delito. Pena: a correspondente ao delito consumado diminuída de 1/4 até a metade. Olha só que interessante. Temos um único caso na legislação brasileira em que se tem a penalização da preparação. Quando se fala de terrorismo, se você então compra artefatos explosivos com o fim inequívoco de eventualmente plantar esses artefatos explosivos em uma repartição pública com fins de incitar xenofobia e assim por diante. Se esse ato inequívoco de comprar a bomba tiver esse propósito específico que venha a ser vedado pela própria lei de terrorismo, tá? Que é objeto de uma outra disciplina, este ato, para parte da doutrina, é considerado um ato penalmente relevante. E agora, visto isso, vamos passar para a terceira etapa. Tá? A terceira etapa é a execução. Execução. O que é a execução? Nós temos para a execução diferentes teorias, está bem? Diferentes teorias, sendo que no Brasil as cortes superiores vêm adotar uma teoria específica. A teoria objetivo formal, objetivo material, há diversas teorias, mas vamos ficar com a principal que foi preconizada por Zaffaroni e que já foi aceita pelo nosso STJ. É a chamada teoria objetivo individual. Teoria objetivo individual, que diz respeito, que representa a execução o seguinte: é a prática dos atos inequivocamente capazes de revelar a intenção de consumir o crime. Repetindo, para Zaffaroni, tá? Um dos maiores penalistas da América Latina, é considerada execução a prática de atos inequivocamente capazes de revelar a intenção de consumar
o crime. Olha só, quando se fala de execução, durante muito tempo se dizia que execução era o ato do indivíduo que pressiona o gatilho, né, para disparar uma arma atingindo a sua vítima. Durante muito tempo, né, se fazia essa análise extremamente restritiva do que vem a ser execução, que todos os atos anteriores deveriam ser atos preparatórios, tá? Mas só que o que acontece? Essa ideia de que somente poderia ser considerado execução um ato final para ensejar a consumação, ela foi flexibilizada pelas cortes, culminando nesse nosso conceito de Zaffaroni. O que acontece? Eu faço a seguinte ponderação com os senhores. Determinado indivíduo vê sua vítima de longe. Ele está armado e está atrás de uma árvore. Em que fase que ele está? Está na cogitação? Ele está em atos preparatórios ou ele está em execução? Ah, bom, a partir do que a gente já viu, estamos, né, bem claros que aqui ele está em atos preparatórios. Ele passou a fase de cogitação e ele já está preparando o respectivo crime. Mas olha só, em que momento que ele vai efetivamente realizar o ato de execução? Esse indivíduo vê a vítima de longe, ele então prepara a arma, mira na pessoa, espera alguns segundos para essa pessoa ficar parada, tá? E assim que ela fica parada, por exemplo, vistoriando a bolsa para achar a chave do carro, alguma coisa assim, ele dispara, né, o tiro fatal, ele dá o tiro fatal. Em que momento que se realizou o ato de execução? Foi no momento em que ele preparou a arma? Foi no momento em que ele mirou? Foi no momento em que ele esperou a vítima mexer na bolsa e achar a chave do carro? Ou foi no momento em que ele pressionou o gatilho? Em qual desses momentos? As teorias já mais clássicas diziam o seguinte: é no momento em que se aperta o gatilho. Porém, será que estão corretas essas teorias? Será que foi essa a intenção do legislador? E a resposta é não. No momento em que ele realiza um ato inequivocamente direcionado a consumar o crime, é que ele, então, está produzindo, é que ele está executando o crime. Ou seja, no momento em que ele acabou de armar a arma, está mirando, tá? Ele só está esperando a vítima ficar parada. Neste momento em que ele já está mirando e saber, e necessariamente ele não está mais questionando internamente se ele vai disparar. Ele não está mais refletindo, devo ou não devo matar essa pessoa. Não, ele só está esperando a pessoa ficar parada. No momento em que ele está apontando a arma, mirando, ele está realizando um ato de execução. Tá? Um ato de execução. Isso faz uma grande diferença para o direito penal, porque vamos supor que um terceiro venha impedir, venha prender essa pessoa neste exato momento. Tivemos uma tentativa de homicídio, sim ou não? Pela teoria atual adotada no direito brasileiro, recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, a resposta é sim. Pelas teorias mais clássicas, a resposta é não. Enquanto ele não pressionasse o gatilho, ele não teria realizado o ato de execução. Num cenário se responderia por crime de tentativa e no outro cenário não se responderia por nada. Mas olha só, por isso que eu reforço. Seria justo você evitar que o indivíduo disparasse contra a sua vítima, um indivíduo que está mirando, e eventualmente esse indivíduo não respondesse por nada, pudesse restar livre, né, como se nenhum crime tivesse acontecido, como se nenhum bem jurídico relevante tivesse sido afetado? A resposta é não. Por isso que eu reforço. No Brasil, se adota a teoria objetivo individual de Zaffaroni. Teoria objetivo individual. Está bem? Exemplos, né? Exemplos. Temos com relação às ações positivas, né? As condutas, no caso, positivas, as ações positivas, ou então condutas comissivas, tá? Condutas comissivas, nós temos o exemplo dessa pessoa que realiza a ação. Mirar, apontar, não é verdade? Dar a primeira facada, né? Tudo isso representa uma ação positiva, uma ação comissiva, uma ação que comete um delito. Porém, temos também ações omissivas, tá? Ações omissivas. Vamos pensar no caso da mãe que, por exemplo,
deixa de amamentar o filho. Vamos pensar no caso da mãe que deixa de amamentar o filho, tá? Com o intuito, tá? Não é que ela deixe de amamentar o filho porque ela já não consegue amamentar, tem algum problema de saúde. Não é essa a situação. Ela deixa de amamentar o filho para que o filho morra de inanição. Para que o filho morra de inanição. Em que momento é possível se atribuir, neste caso, o início da prática da execução? Sim, mas em que momento que essa pessoa está executando, então, o respectivo tipo penal dessa eventual tentativa de homicídio? Temos dois grandes parâmetros. Uma é a regra geral, tá? Regra geral é quando o perigo se aproxima, tá? Quando a criança começa a passar fome, a criança começa a sofrer os efeitos de inanição. Se a criança começa a sofrer os efeitos da inanição, temos então um caso bem clássico, né, de um perigo que se aproxima. Portanto, ainda que a criança seja salva, nós teríamos uma tentativa de homicídio por parte da mãe. E, num outro cenário, vamos supor que a mãe recém tenha amamentado essa criança. Porém, a mãe, querendo que essa criança morra, ela compra uma passagem de ônibus e vai viajar para alguma cidade muito longe, e ela entra no ônibus deixando a criança sozinha, querendo que a criança morra de inanição. Tá? Ela vai viajar então de Florianópolis a Manaus, uma viagem que demora vários dias de ônibus. Nessa hipótese, no momento em que ela entra no ônibus, né, em que ela está viajando, deixando a criança sozinha, não interessa se ela só chegou em Curitiba, se ela chegou em São Paulo, não interessa. No momento em que ela se afasta da sua posição de garantidora, ela iniciou os atos de execução. Se essa criança for salva por outra, não interessa se essa criança nem sequer sentiu fome, nem sequer passou fome, nem sequer iniciou, nem sequer chegou perto de uma inanição. A mãe responderá por uma eventual tentativa. Vamos passar agora para a quarta etapa. A quarta etapa é a consumação. É quando o resultado naturalístico de determinado tipo penal ocorre. Está bem? É quando o resultado naturalístico ocorre, ou seja, quando todos os elementos do tipo penal ocorrem. No caso de matar alguém, a morte. No caso da subtração de propriedade alheia, né, o furto, subtrair coisa alheia móvel, né, para si e para outra. Então, nesse caso é quando a propriedade ela sai da esfera de disponibilidade de uma pessoa para outra. Aí nós temos a consumação. Com relação à consumação, tá? Nós temos o seguinte: nos crimes chamados formais, tá? O que são os crimes formais? São os crimes tal qual corrupção, em que você não exige um cometimento e afetação de um bem jurídico especificamente. Quando você corrompe alguém, não interessa se a outra pessoa aceita ou não a vantagem, aceita ou não dinheiro, aceita ou não seja lá o que for, tá? Seja no artigo 333, seja no artigo 317 do CP, nós temos chamados crimes formais. Basta você prometer a vantagem, tá? Que já se está incorrendo num crime de omissão. Nesse caso, você não precisa que tenha a transferência de um valor de alguém para outro. Basta você oferecer a sua casa para que todo final de semana um funcionário público possa se valer dela, possa fazer churrasco nela, que você está realizando o crime de corrupção, tá? Aí a gente vai estudar posteriormente, o particular comete uma conduta do 333, o funcionário público a do 317 do Código Penal. Isso a gente vai ver com calma posteriormente. Mas aí surge a seguinte questão: e se o funcionário público ele efetivamente aceita o valor? Que situação é essa? Tá? E se o funcionário efetivamente aceita o valor? Tá? E agora, teríamos supostamente uma quinta etapa. Mas só que essa quinta etapa, ela muitas vezes não é relevante no sentido de concluir o caminho do crime. Essa quinta etapa possui o nome de exaurimento, tá? A quinta e última etapa é o exaurimento. É quando depois que se concluiu o crime, acontece mais alguma coisa. O funcionário público
o particular ele ofereceu valor para o funcionário público, aí o caminho do crime está completo. Só que pode surgir então o exaurimento. Se o funcionário recebe este valor, temos o exaurimento. O exaurimento ele é irrelevante ou não é relevante? Ele é relevante sim, tá? Relevante sim, em duas grandes situações. Não vamos estudar neste primeiro momento nenhuma das duas, vai ficar um pouco mais para frente, mas o exaurimento ele é relevante sim. Primeira situação, para fins de dosimetria. Um funcionário público que aceita a vantagem está cometendo uma conduta que é reprovável. Mas é mais reprovável ainda o funcionário público que não só aceitou a vantagem, não só praticou o ato para beneficiar o particular, é ainda mais reprovável o funcionário público que daí vai pegar o valor. É o funcionário público que faz questão de ter o dinheiro, tá? Que faz questão de ter o dinheiro que é produto da sua conduta criminosa. Isso vai ser estudado em Direito Penal 2, em sede de dosimetria. E outra situação em que é relevante o exaurimento, tá? Diz respeito à possibilidade de se ter um compartilhamento ou não em sede de concurso de pessoas das questões elementares, tá? Se uma pessoa quis algo, desiste, a outra não, quando nós temos crimes sendo cometidos por mais de duas pessoas, o exaurimento ele é importante para a delimitação sobre qual que é a conduta de uma ou de outra pessoa. Repito, isso não é importante neste nosso primeiro momento. Ok, por hoje é isso. No próximo encontro nós então estudaremos a tentativa.